Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos explicar para vocês, né, como você faz a ligação de quatro ou duas cornetas, né? Essa corneta aqui é a D250X, uma das tops aí do mercado aí, né? Muita gente usa essa corneta aqui e também o pessoal fala muito da D200 e D200, né? Vamos dar uma olhada aqui no como vamos passar para vocês as configurações, como é que faz a ligação, se você não sabe, e também no final do vídeo vamos dar uma olhada no preço dela, né, e comentar várias coisas bem interessantes aí. Tenho certeza que você gosta desse conteúdo de só automotivo, então vai escrevendo aí. Então vamos lá, esse conteúdo daqui tá top. E para começar, gente, se você for ligar um exemplo, uma corneta dessa aqui, sempre aconselho você ligar o bridge, né? Para você ligar aqui, ó, que é você pegar o fio positivo e você vai ligar, um exemplo aqui, se for o positivo, você vai ligar aqui, e o negativo, né? Você vai ligar nessa outra ligação aqui, mais ou menos desse jeito aqui, né? Porque você deve ligar assim? Por conta que essa corneta é de 8 ohms, né? Ohms, né? O pessoal usa, quando eu falo ohms, né? É uma multiação, me importa. O importante é o conteúdo, vá tomar no leite. Como eu disse para vocês, a corneta é de 8 ohms. E como o drive aqui não dá certo ligar 8 ohms, então o que aproxima mais é você ligar de 4 ohms, né? Que é em bridge, que é essa ligação aqui. Não é se você for ligar uma corneta, né? Que aproxima mais. Claro que vai mandar mais ou menos 60% ali da potência, né? Quando você tem a corneta de 8 ohms e o driver só é de 4. Aí você me diz, rapaz, se eu não quiser ligar no bridge, né? Como eu já liguei corneta, gente, desse jeito no módulo. E foi exatamente esse módulo aqui. Eu já liguei desse jeito aqui, sem ser bridge, né? Liguei o negativo aqui, né? Nessa primeira ligação, mandando 2 ohms, entendeu? Não dá certo nada, mas até que foi legal, cara. Tocou muito bem. Que eu queimei tanto minhas cornetas, minhas peças, que eu liguei essa ligação aqui, 2 ohms, para a corneta de 8 ohms. Rapaz, tocava feita a bexiga, né? A questão é regulagem e a regulagem do processador que eu usava, né? Tem aí toda a questão de regulagem e tudo, né? Eu levei para um profissional. É quando eu não sabia regular, né? Que eu ligava um bridge lá enorme, lá no mod 1200 ms, queimava demais, não sabia o que era, mas é a questão só do level, né? Eu com certeza estava usando errado a questão do level. Tem essa ligação de você não usar em bridge, né? Se você quiser ligar, e tem essa outra ligação. Aí você me diz, eu posso ligar duas cornetas aqui, um exemplo. Do jeito que tá aqui, eu posso ligar essa outra aqui nesse outro canal, sem ser no bridge? Pode sim, né? Como eu disse para vocês, já fiz essa ligação e deu certo. Mas o melhor jeito é você, o exemplo, se você for ligar duas cornetas, né? Você ligando aqui o positivo com o positivo aqui, né? O bridge, né? Mais ou menos essa ligação aqui que eu tô mostrando para vocês. E o negativo do outro bridge aqui, ó, pegando o outro negativo aqui, é a ligação melhor para você fazer. Tá entendendo, gente? Esse dá para ver direitinho aí. A melhor ligação para você fazer é essa ligação se você tiver duas cornetas, né? Isso serve para de 2 polegadas também, viu? Só muda o corte, né? Essas cornetas de 1 polegada, o corte dela é a questão de outro vídeo, né? Tem até outros vídeos aí que eu mostro para vocês. Em outros vídeos aí a questão do corte, aí já é outra parte. Mas a questão da ligação você pode ligar desse jeito aqui, viu, gente? Ligando em bridge, se você tiver duas cornetas, liga positivo, positivo, negativo com negativo. E assim dá tudo certo, né? Você ligando duas cornetas em paralelo, a impedância cai para 4 ohms, que dá certo com o módulo. Aí você me diz, rapaz, eu tenho um mod de 400. Melhor ainda para você ligar. Claro que também, dependendo da sua regulagem, muito cuidado, que pode ocasionar queima, né? Porque o inbridge, né, de um alto-falante de 800 RMS, ele vai mandar 400, né? E a corneta aqui, essa aqui é só 100 RMS, né? Então, cuidado com a queima, né? E como vocês viram aqui, se você for ligar um exemplo, 4 cornetas aqui, é a mesma ligação, né? Você vai ligar um exemplo aqui, for o positivo, né, do seu modo, você dá uma olhada aí, positivo com o positivo da outra, né, ligar no bridge aqui, e o negativo você vai ligar no outro bridge aqui, desse jeito aqui, ó. Tá meio estranho aqui, né? Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês também, bote os fios tudo igual, viu, gente? O jeito que você botar numa corneta, você vai botar na outra corneta. Muito cuidado com isso, porque tem gente que diz, não, a corneta ficou mais longe, aí não vou dar, vai dar certo. É muito importante você deixar os fios tudo do mesmo tamanho. Eu tô fazendo aqui, mas é só para mostrar para vocês, mas eu tenho que falar isso para vocês. Bota o fio tudo do mesmo tamanho. E se você for usar uma corneta dessa aqui, se você puder botar de 2,5 é melhor, né? Viu, gente? Não bote fio fino demais, não. Se puder botar, bote de 2,5 aí, né? Claro que você pode botar 1,5, mas... Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada, que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui para se inscrever.
E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Todinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fizer aqui no canal você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chavinho aqui e você aperta aqui em toda, meu amigo, todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí dentro. Um pouquinho mais caro. Acho que sai melhor o resultado final, né? Certo, gente? É mais ou menos essa ligação. Mostro para você se o seu lugar você for usar 4 cornetas. Esse mod de 400 aí você me diz é muito pequeno. Não, cara. Por incrível que pareça, aí dependendo do que você vai usar. Claro que eu já vi pessoas usando, aqui, pelo menos aqui em Teresina, o pessoal tá usando 4 cornetas, né, a 405, quer dizer, a da Aero, né, de 200, um modo de 3000, é muita coisa, né, nem vai usar, né, não sei para que esse tamanho todo, porque nem vai usar a potência, se aplicar os 3000 RMS, meu amigo, queima tudo, né, mas o pessoal gosta de rachar aquela coisa, tirar 100% do som, aí bota esses modos grandes. Se você tiver só um som residencial, um modo de 400 ms vai tocar de boa, viu? Fica essa dica aí. E agora vamos dar uma olhada aqui no preço também, né? Deles aqui, né? Das cornetas aqui. Ó, gente, vendo aqui o preço. Essa aqui é a D250, né? Não sei se é a D250. É D250. Muito bonita essa bichinha. Dizem que toca demais, cara, né? É o que a pessoa das antigas aí. Ainda tem o nome Selênio aqui. Sou das antigas aí. Um dia desse já tava R$ 200, né? E às vezes o Mercado Livre, que eu tô vendo no Mercado Livre, né? Às vezes o preço oscila, né? Depende de muita coisa, cara. Mas tá aqui, ele é 100 RMS, 100 watts, de pico de 200, né? Muito top. O preço dela aqui tem a eficiência dela aqui, tem todos os parâmetros aqui dela. O corte de frequência dela aqui tá dizendo é 400 a 9000, né? Claro, a fábrica, né, a empresa bota esse corte aqui, mas não é regra botar esse corte. Aqui é só o corte que ela responde. Não deixa o corte tão baixo. Eu aconselho, se você tiver um drive desse aqui, se deixar ali 900, né? Claro que isso não é receita de bolo, viu, gente? Deixando bem claro. Se você quiser 100% do seu som, procura um profissional. Eu sempre tenho que falar isso. Mas um corte bem legal é de 1000, né? 1000 a 5000. Nesse drive, como ele é de 1 polegada, ele sobe bem. Mas estamos aqui falando de outras coisas aqui, né? Então nunca bote um corte tão baixo desse 900. Ou ele responde, né? Quanto mais o corte você aumentar, e mais potência você pode aplicar, né, no drive. E ó, e cuidado, viu? Cuidado, como disse, eu sempre digo. Procura um profissional para regular seu som. Meu amigo, que o pessoal fala muito bem, tem muita gente que fala que essa aqui é melhor que a D250X, é a D200, né? Tem muita gente que fala que essa aqui é um som melhor, tem muita gente que fala que a outra é melhor. Mas deixa teu comentário aí, o que é que você acha, se você já teve uma dessa aqui. Dizem que essa aqui é mais resistente, não sei, né? Eu nunca vi, eu tinha que fazer um vídeo comparando aí, eu não tenho nem o das duas, né? Mas quem não sabe aí no futuro a gente não tem aí para fazer teste. Eu sou curioso, cara. Quando uma pessoa fala uma coisa e outro fala outra, eu sou muito curioso. Ligar para eu tenho que saber mesmo. Eu gosto de ver pessoalmente, né? Porque às vezes o gosto pessoal é muito complicado, né? Como eu disse para vocês, tem pessoas que dizem que essa aqui toca mais limpo, mais bonito, tem outras pessoas que dizem que a outra é mais atualizada, aí depende de cada um. Mas esse é um vídeo mais para ajudar as pessoas, né? Se vai comprar D250X, né, que é um top, e como é que faz a ligação dela aí, viu? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado, né?